CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Há pouco a gente conversava com o Felipe no Conversa de Bolso e o assunto dele tem muito a ver contigo hoje, porque ele falava de como a seca está impactando, né, nas coisas que a gente consome, e uma delas é a energia elétrica. Exatamente, Fernanda. A gente já teve o anúncio do governo de que vai ter bandeira vermelha, né, no grau 2 agora em setembro, então as contas de energia devem subir, né, nesse mês agora. E aí a gente está comentando exatamente sobre essa questão de que vários equipamentos eletrônicos que a gente tem em casa, que mesmo desligados em modo stand-by, naquele que fica só aquela LEDzinho vermelho aceso, né, acabam consumindo energia também, né, mesmo com eles desligados. E aí esses aparelhos eletrônicos podem ser responsáveis por um aumento de até 15% na conta da luz, né, exatamente porque eles ficam ligados. Então, somando aí TV, home theater, decodificadores de TV a cabo, roteadores de Wi-Fi, né, modems de banda larga que também ficam todos ligados na tomada, né, esse gasto pode atingir até 10 ou até 30 reais por mês, né, na conta em relação a isso. E aí, esse é um problema. Então, vamos conversar em alguns aparelhos que ficam ligados na tomada e que podem aumentar essa conta de luz mesmo quando desligados. O primeiro deles são os televisores, principalmente os televisores de tela plana, né, que são os campeões de consumo de energia, mesmo quando desligados. Eles têm um consumo entre 10 e 20 watts, né, em modo de espera, o que pode, né, aumentar bastante a conta de luz se ficar 24 horas por dia ligado, né, na tomada. Outro dispositivo que também a gente costuma deixar ligado na tomada, né, sem uso, são os carregadores de celular, né? Eles também consomem, né, uma quantidade de energia, mesmo conectados, e sem o celular na ponta para isso. E aí eu preciso dessa situação, né? E aí pode também consumir energia. Consoles de videogame também, eles ficam ligados, né, preparados em stand-by para quando o usuário aperta o botão de ligar, ele já está totalmente carregado em relação a isso e também consomem bastante, né? Na ordem de 10 a 20 watts também, como uma televisão grande nesse caso, né? Computadores e impressoras também, né? Também grandes consumidores de energia, né? E notebooks também, mesmo quando estão desligados, mas com a tomada ligada na parede, né? Eles também consomem energia, com custo médio, né, de consumo de até 10 watts, né, de consumo, né, constante nesse caso. Então isso também pode aumentar, né? E por último, os home theaters, que podem consumir de 5 a 15 watts em modo de espera, né, para isso. Então também pode ser uma situação que pode aumentar, né, a conta de luz para isso. Então os eletrônicos que consomem energia são desligados, mesmo desligados, são uma realidade, né, que muitos de nós acaba ignorando nessa situação e pode impactar a conta de luz. A saída, né, é retirar o aparelho que você não utiliza esporadicamente da tomada, né? Mas dependendo do que o equipamento, do produto que você está fazendo esse tipo de ação, né, de tirar da tomada, algumas configurações podem ser perdidas. Então é interessante avaliar, né, nessa situação se compensa tirar o aparelho da tomada ou deixar ele na tomada, sabendo que isso pode impactar um pouquinho aí na conta de luz, né, para isso. Pois é, e há quem diga, Gilberto, e aí você pode esclarecer se é fato ou fake, o fato de tirar e colocar na tomada, que isso também não colocaria em risco a vida útil do equipamento? Normalmente não, Fernanda, assim, não tem muito problema de você ficar tirando, de colocando na tomada. O mais importante realmente é você verificar se aquela ação de tirar da tomada vai fazer algum tipo de desconfiguração do aparelho ou perder algum tipo de informação, né, para isso. Entendido. Bom, o que você já está fazendo por aí, na sua casa? Então, carregadores de tomada, de celular, eu deixo todos fora da tomada, só ligo quando eu preciso, realmente, nesse caso. Os meus computadores também, quando não... Tem computadores que são servidores aqui na minha casa, então eles ficam ligados direto. Mas tem computadores que eu não preciso que fiquem ligados, eu tiro da tomada também, né? Não funciona, né? Televisores eu deixo ligado por uma questão de configuração, né? Então, para não perder a configuração nem nada, deixo ele ligado. Mas, em geral, eu sempre dou uma olhada, né, nos dispositivos que eu tenho em casa, e naqueles que eu realmente não preciso, eles são desconectados da tomada. Entendido. Agora, você percebe, uma diferença considerável?
Eu percebo, já fiz algumas experiências aqui em casa e deu uma diferença. Sim, a diferença que depende do tamanho da sua conta pode ser de 10 ou até menos por cento, mas depende da conta, pode ser uma diferença significativa, chegando até 30, R$ 35 por mês, né, na conta. Então, se você tem uma conta de R$ 350, é 10% da conta que você está economizando, né? Uhum. Olha aqui, a pergunta não, na verdade, é a experiência do Marcelo, nosso ouvinte. Ele está dizendo o seguinte: aqui em casa, Gilberto, minhas TVs, todas estão num filtro de linha e uma espécie de estabilizador, né? E a Sim. gente mantém desligado, só liga o filtro quando vai usar a TV. Excelente, excelente. Ele não precisa nem ficar tirando a tomada, porque não tendo que ter acesso à tomada. Vai no botão lá do filtro de linha, desliga, liga e está tudo funcionando. Muito bom, muito bom. Não é? Tem uma outra sugestão aqui, ó, do outro ouvinte, o Gladson. Gilberto, o que consome também energia, aquele relógio do fogão ou do micro-ondas. Esse é bem menos, porque é um LED bem fraquinho, mas consome, é verdade que consome. Da máquina de lavar pratos também, né? Consome também. Recarregador de pilha e bateria. Também, exatamente, igual um carregador de celular. Tem muita gente aqui dando essa contribuição aqui com outras coisas. Olha, se vocês quiserem contar pra gente, né, como que é essa economia dentro de casa, então manda pra cá, 992994297. Bom, com as experiências do Isso Gilberto, aí. isso. Vão para os destaques da semana, então? Vamos lá. Viralizou. Olha só, Conta aí. Fernando, notícia bem legal, né? A gente sempre está falando aqui sobre controle parental, já falamos sobre isso algumas vezes aqui no CBN Tecnologia, e o YouTube lançou esta semana uma nova ferramenta de controle parental para monitorar as atividades dos adolescentes. Essa ferramenta, né, vai permitir que pais, mães ou tutores acompanhem atividades dos adolescentes no aplicativo pela Central da Família. Além de concentrar os recursos existentes no controle parental, ele também pode notificar, né, aos pais, mães ou tutores sobre envios, comentários, inscrições de perfis das crianças e dos adolescentes. A novidade, ela vai permitir que, através de um QR Code, né, o grupo da família, né, o grupo familiar do Google, vai fazer a integração. E aí, através do celular do pai, ou da mãe, ou do tutor, vai conseguir fazer o controle, né, e o monitoramento do que está sendo feito lá, ou está sendo visto pelo adolescente no telefone dele, né? Essa versão está sendo liberada aos poucos, né, pelos usuários, né, do YouTube, né? E aí, basicamente, na hora da atualização do seu aplicativo do YouTube no seu celular, isso você vai ter disponível lá no seu aplicativo, né? Por enquanto, eu não tenho ainda, não foi liberado essa semana, né? Ainda não coloquei, não pude testar, eu só vi o anúncio pelo YouTube dessa questão. Assim que esteja liberado, eu vou fazer um teste aqui para mostrar para os nossos ouvintes, né, como é que funciona e como é que isso pode ser instalado e configurado nos celulares. Ótimo. Testa pra gente e conta depois. Combinado. Temos mais algum? Não, podemos falar também de uma questão interessante, foi a da Anatel, que alertou para notificação falsa de multa por acessar o X por VPN. A gente falou sobre VPN X na semana passada, né? Uhum. E agora os golpistas estão aproveitando a Anatel como assunto, né, para aplicar golpes nos usuários, né, falando que ele foi detectado, que acessou o X pela VPN, tem uma multa, tem que pagar uma multa. Então, veja, né, como é que os golpistas estão com criatividade, né, usando o tema do assunto do momento, né, para poder aplicar seus golpes. Isso. Hoje também a gente falou com a Justiça Eleitoral. Tá chegando link de convocação de mesário. Olha só. E aí as pessoas estão clicando. Ruim, né? Impressionante. Impressionante. Eu mesmo recebi uma notificação falsa, obviamente, do STF essa semana, né? Falando que eu tinha um processo no STF, que eu tinha que clicar num link, né? Só que o link o remetente era de uma empresa de contabilidade que não tinha nada a ver com a STF, e o link tinha um código malicioso no link, né, para isso. Então, aí. Tem que ficar esperto, tem que ficar atento. Gilberto, obrigada. Bom final de semana. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Bom final de semana para todos. Bom feriado, né, para todos também. E até quarta-feira com mais tecnologia.